Fala galerinha, tudo beleza? Gente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro do nosso programa Hashtag Galera Med Enem. Tô muito empolgado aqui para o encontro de hoje, tá certo? Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a história de um aluno muito especial, Renan Aguiar, que foi aprovado em Medicina na Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. Espero que eu tenha acertado o nome, Unicisal. Daqui a pouco ele vai falar pra gente um pouco mais sobre esse processo aí. E esse é sempre um motivo de muita alegria, né, galera? Porque vou segurar o microfone assim hoje, acho que vai ficar mais descolado, né? Porque, tipo assim, galera, vocês que estão aqui acompanhando, que estão estudando para um curso específico, que estão aí na expectativa aí da aprovação de vocês, não é uma jornada fácil, né, galera? Não é uma jornada fácil. E eu falo pra caramba com a galera sobre a importância de você comemorar as pequenas conquistas, comemorar as pequenas superações, e isso tudo, né, se concretiza na aprovação, que é o auge, é o objetivo final, né, é a linha de chegada. Então, talvez alguns de vocês aqui que vão ver isso aqui ao vivo, que depois vão ver a gravação, vocês estejam um momento em que vocês se perguntam, né, um pouco sobre isso, né, sobre, cara, e aí quando vai ser minha hora, coisa e tal. E tem sempre muito a aprender com encontros como esse, com a história de outros alunos, tanto sobre a parte da mentalidade, tanto sobre os recursos, as estratégias que foram usadas. Então eu espero muito que vocês aprendam muito com o Renan aqui hoje. E além disso, né, recebo ele com muito carinho aí, dedicou um pouquinho do tempo dele aí pra estar falando com a gente, tá certo? Vou convidar o Renan na live, já vi que ele já chegou aqui. Vou chamar ele aqui, tá bom? Renan Aguiar. Pronto. Agora foi. Opa, Renan, tá me ouvindo aí direitinho? Tô ouvindo, professor. Tá dando pra ouvir aí? Também. De boa? Tranquilo, tudo certo. E aí, tá tranquilo, né? Tá nervoso não, né? Tá de boa, massa. Então, galera, esse aí é o Renan, né? É um rapaz engraçado que você é um pouco diferente das fotos, né? Acho que é porque sempre você bota a foto um pouco mais distante. Sempre um pouco mais tímido nas fotos também. Então, pronto, Renan. Então, olha só. Eu vou falar aqui um pouco para você. Eu vou fazer 3 perguntas básicas, digamos assim, para que você tenha a oportunidade de contar a sua história. E aí, como eu falei para você lá no WhatsApp, né? A ideia aqui não é além de dar uma oportunidade das pessoas estarem aprendendo aí com você, com sua aprovação, com sua trajetória, também é um momento muito especial, porque eu acho também, eu acho que é uma forma de lembrar de tudo que você passou, de sua história, de sua trajetória, é uma forma também de comemorar todo esse processo aí, né? Então, em primeiro lugar, só para não ter dúvida, para não estar colocando palavras na boca de ninguém, quero que você faça todas as vezes, né? Meu nome, eu fui aprovado, tal curso e qual foi a universidade? Então, meu nome é Renan Aguiar. Eu fui aprovado em medicina na Unicisal e lá em Maceió, como você falou na introdução. Pô, não foi fácil, né? Mas a gente... Isso aí. É isso aí, massa. É a Unicisal, que é a Universidade Estadual De Ciências da Saúde de Alagoas. de Extensão de Alagoas. Legal, velho. Então, o Renan deu pra ver aí que ele é carioca. Engraçado que Renan, ele acha que tem um sotaque, né? Você acha que tem um sotaque, né, Renan? Eu acho o sotaque daí de vocês muito forte. Então, imagina, vai vendo. Viu? É capaz que aqui já tenha alguns amigos seus, devem achar também meu sotaque meio estranho, mas eu posso garantir que o meu sotaque é mais comum que o de Renan. Mas vamos lá, Renan. Eu queria começar perguntando um pouco para você sobre um pouco assim, da sua história, fora desse contexto aí de como foram os estudos desse ano. Então, eu queria saber a sua idade e quero saber também de você, em qual momento assim você decidiu que você queria fazer o curso de medicina e como foi assim a reação das pessoas que estão ao seu lado, né, dos seus familiares, pessoas mais próximas de você, quando isso
chegou até eles, né? Tem gente que fica feliz e começa a apoiar, tem gente que fica, pô, tem certeza, é tão difícil e tal. Eu queria saber um pouco desse momento, desse ponto aí da sua história. Então, eu tenho 20 anos. Como eu tinha te falado, eu estudei no colégio militar antes de iniciar o processo, né, de vestibular, de estar estudando para o Enem. Eu fiquei 7 anos no colégio, 7 anos. Uhum. Eu não era um aluno nota 10, nota 9, nem sequer nota 8. Sempre, sempre às vezes pegava uma recuperação, alguma coisa, mas sempre passei de ano com, querendo ou não, estudando um pouco mais no final e tal. Mas quando eu tive a primeira vez que eu falei com minha mãe que eu queria tentar medicina, na real, ela que veio falar comigo, ela perguntou, por que você não tenta medicina e tal? Porque eu estava muito em dúvida, né? Eu não sabia do que fazer, porque a gente chega ali no primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, a gente não tem muito um norte assim, porque são poucas as escolas que eles acabam mostrando um programa pra gente, com o que que a gente se adequa mais. Eu comecei a pesquisar mais sobre medicina e tal, e acabei gostando muito, me identificando. E aí minha mãe falou, não, então se é isso que tu quer, tu segue teu sonho e tal, tenta, que eu vou te apoiar. Meus pais me apoiaram muito, minha família, e todo mundo sempre soube que era uma parada muito difícil de alcançar, mas eu sempre mantive os meus objetivos bem traçados, e durante essa caminhada, é o que você falou, né? A gente comemora muitas pequenas conquistas. Então, sempre que a gente alcança um determinado objetivo, mesmo que seja pequeno, em um simulado ou uma questão que você acerta, você sempre comemorando, sempre criando mais confiança, né? Ô, Renan Massa, e então você está com 20 anos. Eu queria saber, assim, quantas vezes você já fez o Enem, se você estava tentando também outras provas, outros vestibulares, e queria que você desse uma ideia de como foi esse processo, porque na mente do aluno, a ideia é que a aprovação vai ser uma reta assim, ó, tipo, começou um pouco mal, no seguinte, melhora um pouquinho, melhora um pouquinho, melhora um pouquinho, então é hora que você passa. Só que não sei como foi para você, mas muitos alunos não é exatamente assim. Às vezes, tipo, acontece de um ano para o outro, a nota dá uma diminuída ou dá uma não aumentar, né? Isso causa uma insegurança. Então, como é que foi para você esse processo em termos de notas, retrospectos e outros anos do Enem e de outros vestibulares? Então, estudando mesmo, eu fiz 3 anos de Enem. Eu tinha feito no segundo ano do ensino médio e no terceiro ano, que ao total foram 5 Enems, né, que eu fiz. Aham, Esse segundo ano, terceiro ano do ensino médio é mais para pegar experiência e tal, se adequar aham, à prova. É, mas no meu primeiro ano de tentativa mesmo, depois do colégio, eu fiz num curso aqui perto, aqui um pouco distante de casa, mas que era um excelente curso, é o AZ, eu acho que bastante gente conhece. E foi um momento da pandemia, então foi um momento que eu fiquei um pouco mais em casa, um pouco mais distante depois, foi um momento difícil. aham. Eu, pô, fiquei muito frustrado nesse ano, porque foi o meu primeiro ano de tentativa. Eu cheguei no curso quando ainda não era EAD, quando era presencial, no começo do ano, e eu vi, pô, diversas pessoas muito mais preparadas do que eu, e eu ficava com aquilo batendo na minha cabeça o tempo todo, que, pô, não vou passar, não vou passar, tem muita gente melhor que eu, muita gente melhor do que eu. Mas eu acho que a gente tem que acabar se espelhando nas pessoas que, querendo ou não, já estão um pouco mais à frente de conhecimento. Porque eu sempre achei que a gente pode tirar conhecimento de tudo. Não só dos professores, em sala de aula, EAD, mas até mesmo das pessoas que estão um pouco mais avançadas na gente, do que a gente no momento de estudo, essas coisas. E eu sempre fiz aquilo ali na sala de aula, sempre procurei os alunos que eu sabia que eram um pouco mais, que já estavam um pouco mais à frente, né, nos estudos do que eu. E o pessoal sempre foi muito solícito comigo, o pessoal sempre me ajudou bastante. E eu não tinha vergonha de perguntar, eu perguntava Massa. mesmo que eu queria aprender. Eu sempre fui esse cara, tipo, que eu não tinha vergonha de procurar aprender, né, as paradas. Mas foi um ano que no meu terceiro ano do ensino médio eu tinha tirado 880 na redação, e no meu primeiro ano de vestibular eu tirei 800. Quem quer medicina sabe que é uma nota bem abaixo. Pô, foi uma parada que me desanimou muito. Eu fiquei mal por vários dias quando vi o resultado. Mas eu não deixei me abalar. Aí como você falou, né? A gente acha que vai ser uma linha reta, que a gente vai igual o gráfico de uma função exponencial, né? E, pô, não é assim que funciona. São altos e baixos.
essa nota minha de redação foi uma parada que mostrou muito para mim, que não seria uma crescente exponencial, que eu ia ter que trabalhar com as coisas que eu tinha melhorado e com o que eu tinha piorado. Então, no meu segundo ano de estudo, eu tentei focar mais nisso, no que eu não tinha ido tão bem, mas, claro, não deixando nada de lado. E foi que eu consegui fazer 920 na redação, de 800 para 920, que já era uma nota boa, que já me ajudava bastante, mas eu também não consegui passar. E eu Esse acho ano que você estudou, continuou no mesmo cursinho, 2021, ou você já mudou um pouquinho a estratégia nesse sentido? em 2021 eu fui para um cursinho aqui mais perto de casa, porque, querendo ou não, o deslocamento tinha ficado muito puxado para mim. Mesmo que eu tenha estudado Aham, EAD, em 2021 a gente tinha expectativa de voltar presencial, né? E é. eu tinha visto que estava cansativo. Às vezes eu saía de casa às 5 da manhã e pegava o ônibus para voltar às 6 horas da tarde. Pegava Ah, o BRT 6 horas da tarde. E, pô, horário de pico, cheio, muito, muito difícil. Então, foi uma parada que eu botei na balança. Aí eu acabei vindo para um curso mais perto de casa, que ficava uns 10 minutos aqui de casa. Um curso bom também, que me ajudou bastante. Tinham excelentes professores. E foi esse ano que eu fiz 920 na redação. Mas eu também assinei um curso por fora, né? Eu assinei um curso de matemática com o pessoal lá de Minas, os mestres da matemática, que me ajudaram aham, muito. Super recomendo para quem quiser. massa, massa. Me ajudaram bastante. Eles ensinam desde o básico, do básico mesmo, até o mais avançado. E foi uma parada que me ajudou muito em matemática, porque querendo ou não, é uma parada que você precisa de mais pontos, né? Que te dá uma pontuação. E me ajudou muito. Aí foi um momento que eu também não passei. Mais um ano não passei. E eu acho que todo mundo sabe, né? Que quando a gente está ali para abrir o resultado, é uma parada que mexe muito com a gente. Deixa a gente muito nervoso. Então, sempre eu abri o resultado com os meus pais perto. E era sempre aquele balde de água fria, né? De você abrir o resultado e ver que não passou. E olhar para os teus pais, falar que não passou. Chegar para a família, falar que não passou. Era uma parada que machucava muito. Mas que eu tinha em mente que eu ia conseguir. Porque, como eu falei para você, eu nunca fui um aluno fora de série. Eu sempre fui um aluno que era mais de brincar na aula tal, mas, mas depois de certo momento eu vi que realmente o estudo era necessário para eu conseguir alcançar voos maiores na minha vida. E agora, nesse último ano, foi o ano que eu fiz o Química com você, online. Esse ano foi o ano que eu estudei apenas online. Eu não fiz nenhum curso presencial. Eu acho que foi o ano que eu mais rendi, sendo sincero. É uma, é uma parada que você tem que ter muito, muito controle próprio, porque às vezes a gente fica em casa, a gente acaba se distraindo do celular. Eu, pô, se deixar, eu fico o tempo todo com o telefone. E é uma parada que eu tinha que me controlar muito e tal. E um ano, foi um ano difícil, mas que eu acabei rendendo mais estudando em casa. Então eu não assinei com um curso específico, eu assinei com plataformas de disciplinas diferentes. Então foi uma parada que me ajudou muito. Eu fiz física com chamo físico, eu acho que ele é conhecido. Eu Aham. fiz, repeti matemática com os mesmos professores, química eu fiz com você, que pô, me auxiliou bastante. E graças a Deus esse ano deu tudo certo e eu consegui. Mas também não consegui na chamada regular, porque tem que ser tudo com emoção, né? Aí eu fui chamar na lista e deu Eu queria te certo. perguntar aí, você falando as coisas, eu fiquei pensando aqui, né, Renan? Mas antes de perguntar algumas coisas que me chamaram a atenção aí em sua fala, eu queria fazer um recorte aí para o conteúdo de química especificamente. De como você já me falou um pouquinho sobre o seu retrospecto na escola de forma geral e deu uma ideia um pouquinho aí de como era isso também nos primeiros anos do Enem. Mas na matéria de química, como é que era? Você sentia que tinha dificuldade? Como é que era isso no ensino médio? Nessas primeiras provas, 2020, 2021, que você teve um preparo maior, você sentia muita dificuldade na matéria? Tinha facilidade já? Como é que era isso para você? Então, normalmente, eu acho que os alunos têm mais dificuldade com a parte de exatas, né? Porque como o química e física é apresentada pra gente só no primeiro ano do ensino médio, a gente acaba não tendo tanto contato. A gente tem contato mais nos 3 últimos anos na escola, né? Mas diferente de outras matérias que a gente tem contato por um longo tempo. Então, no primeiro ano, eu achei que era um ano tranquilo de química para mim. Eu tirava notas
boas, por incrível que pareça, em química, nesse primeiro ano de ensino médio, porque é mais aqueles conceitos, né, de Dalton, de os modelos atômicos, não é nada muito aprofundado nesse primeiro ano. Mas depois é só ladeira abaixo e eu acho que é uma matéria que realmente era muito difícil para mim, essa matéria de química. A, uma uma ex-namorada minha que estava comigo nesse processo, ela era muito boa, então eu sempre pedi ajuda para ela também, nesse último ano que teve. É, ela estudava para a SpaceX, mas ela é quase muito boa de química, mas paradas um pouco mais aprofundada, ela sempre me ajudou também, e sempre fiz as apostilas que tinha, exercício. Eu queria fazer tudo também, mas levava a dúvida para aula, e foi assim. E aí, tipo assim, né? A gente fala um pouquinho. Aqui eu vou fazer um recorte agora nesse momento para a química, antes de voltar para o processo como um todo, porque realmente aqui, né, se você chegou até mim, em sua maioria são pessoas que acabam tendo alguma dificuldade a mais com química, ou não é que tem dificuldade, mas de alguma forma quer tornar químico diferencial, né? Às vezes o aluno pensa, poxa, para a medicina eu sei que o peso é maior, eu vou botar a química aqui como meu diferencial dentro de naturais, já que é uma faculdade maior, né? Então, deu para ter ideia de como era para você. E assim, dentro do que a gente vai ensinando, né? Dentro da nossa metodologia, existem vários pilares, assim, né? E eu sempre gosto de ter essa oportunidade de conversar com os alunos, tanto aqueles que têm um desempenho bom, quanto aqueles que têm um desempenho que não é tão bom como eles gostariam, para saber um pouquinho sobre aquilo que funcionou melhor para eles. Então, você teve a experiência de estudar na escola militar, então eu não sei exatamente como é aí no Rio, mas pelo menos aqui em Salvador, dentro das escolas públicas, as escolas militares são boas escolas, de colocar dessa forma. Você fez cursos presenciais e depois você teve a oportunidade de fazer esse curso online comigo. E eu queria saber assim, o que é que você, tipo, para você que funcionou muito bem, tipo, poxa, isso para mim, essa forma de estudar química, nesse aspecto aqui, para mim foi que fez mais diferença. Tem coisas que eu posso achar que faz uma total diferença para o aluno e talvez que não seja aquilo que para você realmente fez diferença. Mas eu imagino que ao longo desse processo teve algo que você aprendeu sobre a forma de estudar química que talvez possa compartilhar com a galera. Então, eu acho que especificamente para a prova do Enem, que foi como você tinha perguntado, foi o vestibular que eu mais me dediquei. Aqui no Rio até tem a UERJ, que eu acabei fazendo também, mas é uma prova um pouco mais diferente. E não fiz FUVEST, não fiz nada disso, eu focava exatamente no Enem, porque eu achava que era uma vestibular que ia me abrir mais portas. Mas, então, quando eu entrei no curso de Química, que você disponibilizou, nas propagandas sempre falava que você ia apontar o que era mais importante para estudar para Química. Então, sempre nas aulas tinha aquele iniciozinho lá, aquela primeira aula, que você botava o que era mais importante de estudar, que você deveria dar um foco maior. Claro que a gente acabava estudando tudo, né? Porque, querendo ou não, o aluno ele acaba ficando meio que com aquele peso na consciência de não estudar alguma coisa. Né? Mas esse lance de você apontar exatamente o que é mais importante, eu acho que foi uma parada que diferenciou muito, que me ajudou demais em crescer na matéria de química. Óbvio que não só isso, né? Porque a gente tem que fazer a nossa parte também, tem que fazer lista de exercício frequentemente, que, querendo ou não, é onde a gente aprende mais, né? Fazendo exercício, na minha opinião, pelo menos. Porque o professor ele dá uma base pra gente nas aulas, uma base teórica, mas não adianta ficar só na teoria e a gente não ir praticar, principalmente nas matérias exatas, né? Então, pode falar, pode falar. Ah, tá. Então, esse ponto de estar identificando o que era mais importante, visando o Enem, acabou me ajudando muito e com certeza foi uma parada que me destacou muito em Química. Massa. Eu vou voltar nesse ponto daqui a pouquinho, mas eu queria saber se de alguma forma você conseguiu pegar um pouco dessa ideia de focar no que é mais importante. Você fez o curso de física do Thales, eu conheço o Thales assim, não pessoalmente assim, mas já vi os conteúdos dele, acho muito bacana também. E não sei se você fez algum de biologia, mas a minha pergunta é se você de alguma forma conseguiu fazer esse direcionamento do seu olhar nas outras disciplinas também, para olhar aquilo que é mais importante também nas outras matérias e se isso te influenciou de alguma forma, sabe? Sim. Então, para ser sincero, a parte de linguagens é uma parte, né, que não demanda tanto estudo de gramática. Então, querendo ou não, a gente não pode acabar ficando perdendo tanto tempo com isso. É uma parte
tem que olhar um pouco mais rápido, infelizmente. Eu acho que poderia cobrar um pouco mais de gramática no Enem, na parte de linguagem, mas não é cobrado. Então a gente tem que estudar conforme o vestibular apresenta para a gente as condições dele. Então a parte de gramática, a parte de linguagem, perdão, era uma parte que eu fazia mais exercício também. Inclusive nesse meu curso do Império que eu tive durante o ano de 2021, eu tinha um professor excelente de linguagem e redação, que ele direcionava a gente a olhar as questões de linguagens com base nas dificuldades, fácil, médio e difícil. Isso é numa prova geral do Enem, né? Mas ele conseguia demonstrar pra gente como a gente conseguia identificar uma questão fácil, uma média e uma difícil. E, obviamente, focar nas mais fáceis, porque elas valem mais pro Enem, né? Acho que o pessoal sabe. Então, eu fazia muito isso em linguagens. Esse meu último ano eu tive aula com o Profinho, não sei se você conhece. Ele também... O nome é familiar, mas eu acho que não conheço muito bem, não. É o professor Vinícius Oliveira. Ele tinha muito essa parada também, tinha simulado, então a gente tinha que fazer determinado tempo. Então foi uma parada que me ajudou muito. Para ser sincero, durante os anos que eu estudei no AZ e no Império, que foi outro curso, eu tinha visto muito teoria, então foi uma parada que eu não me dediquei tanto esse ano, porque querendo ou não, também é uma prova muito interpretativa. Óbvio que você precisa saber um pouco mais de conteúdo do que linguagens, mas é uma prova muito interpretativa. Então foi uma parada que eu também era muito de fazer simulado. Pô, simulado é uma parada que ajuda muito. Sempre você vendo onde você vai conseguindo para ir corrigindo, né? E meu estudo em humanos foi baseado nisso, em simulado, em questão. E eu não dei muita atenção à teoria, porque eu já tinha uma bagagem anterior. Mas, para quem não tem uma bagagem, tem que ver a teoria, que com certeza é muito importante, né? É interessante você falou um pouco de linguagens aí, e assim, eu fico pensando muito nisso, cara, porque, tipo, vou dar exemplo da prova de humanas também. Olha que interessante. Obviamente, a minha melhor área é a área de naturais, porque além de eu ser químico, de alguma forma eu tenho uma boa bagagem de física, eu fiz várias matérias de física na faculdade, e eu gosto de biologia, vou colocar dessa forma. Mas, normalmente, eu acerto mais questões de humanos do que de naturais, quando eu faço Enem. E não é porque eu sou um cara bom pra caramba em humanas, longe disso. Mas é porque, como você falou, acaba sendo uma prova muito interpretativa, quer dizer, não quer dizer que o aluno ele não deve estudar sobre Era Vargas, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mas acaba que uma boa parte das questões tem a ver com você saber identificar ali os problemas, entender assim, diferenciar os distratores, etc. e tal. A prova de natureza, por sua vez, já é uma prova que é muito conteudista, apesar da parte interpretativa ser também muito, muito forte, mas é uma prova que tem muito conteúdo. Mas você vê que em ambos os casos, né, seja para a prova mais conteudista ou menos conteudista, a gente precisa saber como estudar para aquele tipo de questão, para aquele tipo de matéria. Porque facilmente vai ter um aluno que vai ser super bom em história e vai chegar no Enem e vai tomar porrada em questões de história, porque é outra forma de cobrar aquelas questões. E aí, você falou algo aí, eu vou tentar lembrar, peraí. Você falou sobre... Peraí, calma aí. Antes de eu perguntar para você sobre se você aplicou outras matérias, você falou que... Ah, lembrei. Você falou o seguinte, você falou que ao longo do ano, porque na verdade eu vou complementar o que você falou, né? Você entrou no curso no início do ano, você pegou a primeira turma. Então, você teve a oportunidade de ver o planejamento completaço, em que dá para você ver todos os conteúdos, né? Então, a ideia nunca é que você só estude aquilo que mais caia, mas é aquela coisa do tipo, pô, tô com matéria atrasada, beleza, eu só não posso atrasar essa parte aqui que é mais importante. Eu vou deixar de lado um pouquinho essa outra parte aqui para não atrasar aquela que é mais importante. E é por que eu lembrei disso agora? Porque você compartilhou comigo que esse foi o primeiro ano que você rompeu a marca dos 700 pontos naturais. Não foi isso que você me disse? Foi isso, primeiro ano. Aqui na internet. Deixa a Renan voltar aqui, que eu vou chamar ele para voltar aqui para lá. Viu? Opa, Renan, deu uma queda aqui, mani. Vou chamar você de volta, tá? Calma aí, tá, gente? Valeu por voltar aí, todo mundo. Deixa eu chamar aqui o Renan Aguiar. Opa, Renan. Eu pensei que você tinha caído, mas fui eu, né? Já foi. Tá, então eu vou recapitular o que eu estava falando, né? Eu estava dizendo que, pelo que eu lembro de você ter me dito, esse foi o primeiro ano que você rompeu a marca dos 700, não é isso? Em naturais? Então, foi o primeiro ano que eu passei de 700.
E era uma parada que, como eu falei com você, eu tinha muito esse desejo, porque querendo ou não, a natureza é muito difícil, né? E ainda mais nesse último ano, que foi uma prova que veio extremamente conteudista. Aham. Muito a gente falou que ele fica parecido com a prova da FUVEST, enfim. Foi uma prova que veio mais difícil, querendo ou não. E eu fiquei muito feliz por conseguir passar os 700, que eram os objetivos mesmo. Não, e assim, por que eu tô falando disso, né? Porque eu achei isso muito legal. Que você falou sobre que para você uma parte da estratégia que funcionou muito foi a ideia de focar no mais importante. E aí que entra essa parada do mais importante. Por quê? O mais importante, ele tem a ver com duas coisas. Tem a ver com aquilo que cai mais, mas também tem a ver com aquilo que tende a indicar uma maior coerência para você pela TRI. Então, Sim, para que, às vezes, o aluno ele tem a impressão de que ele não tem que estudar tudo, porque se eu não estudar tudo, vai que cai aquilo ali, coisa e tal, mas para. Esse ano, por exemplo, caiu pela primeira vez uma questão envolvendo aminoácidos, e ele queria saber sobre a ionização dos aminoácidos. Dava o pKa do grupo amina, o pKa do grupo carboxila e o pKa do grupo tiol. É uma questão que eu diria para você assim, inimaginável sim. sobre o grau de dificuldade. Vários professores tiveram dificuldade de fazer aquela questão. Conversei com professores que fizeram de forma essa questão que, tipo, não é a forma correta, digamos assim. E não estou falando isso como se fossem professores ruins, não. É porque realmente é uma coisa que você vê na faculdade, é uma vez na vida e depois não vai ver nem no livro. Então, repara que errar essa questão não vai ser uma questão que vai prejudicar a sua nota significativamente. Teve uma questão mesmo que você mostrou para mim, que foi a questão que envolvia ali o alumínio, eu acho que era o alumínio, que era uma questão que na cara todo mundo pensaria que seria ali um método de sacrifício, porque era um padrão de questão que sempre foi método de sacrifício, e foi uma pegadinha. Aquela questão que simplesmente alunos bons e alunos ruins vão errar, ela não vai servir para diferenciar a nota dos alunos. Então, apesar de eu falar muito sobre o número de acertos das questões de química, isso reflete, claro, para outras matérias, mas tem um fator aí que é você acertar também as melhores questões. Então, eu queria complementar nesse ponto de que não só estudar o mais importante ajuda você a estudar aquilo que realmente vai cair, como também ajuda você a estudar aquilo que, quando cai, tende a ser mais importante para você e influencia mais na sua nota. E outra coisa aqui que eu fiquei pensando, né, eu queria trazer para vocês, já saindo um pouquinho da parte de química, e indo para o momento aí da sua aprovação e tudo mais, para trazer um pouco desse contexto para a gente. Você falou um pouquinho que quando você chegou no primeiro ano de cursinho, primeiro teve aquela comparação com outros alunos, isso causa um desânimo, você parece que, ainda mais se chegando no cursinho presencial, às vezes chamam os que há vários anos, e já estão no nível realmente alguns passos à frente. Você também falou que quando você fez a primeira redação, que a nota foi mais baixa, isso te deu deu um baquezinho nisso, né? Isso é super normal. Eu acho que todos os alunos que estão se preparando para uma prova como o Enem passam por isso, sei lá, pelo menos uma vez no mês ou toda semana acontece de você se comparar consigo mesmo ou com o outro aluno e você parecer que não está adiantando de nada aquilo tudo. Então, esse é o momento em que facilmente alguns alunos desistem ou que acabam se sabotando, eles acabam começando a estudar de uma forma que acabam sendo inadequada e isso prejudica o desempenho deles. Você me traz algo tanto ao longo do ano, quando a gente conversava sobre as questões, quanto conversando nesses últimos dias que a gente estava combinando a live, que você começou a ter uma ideia, começou a trazer uma segurança um pouco maior, assim, sobre, tipo, não, é só acreditar, é só perseverar. E eu queria saber, assim, o que é que mudou na sua mentalidade ao longo do processo? O que é que te ajudou a permanecer, mesmo quando a nota baixou em redação, comparado ao terceiro ano, que você nem estava se dedicando de forma tão intensa. O que é que fez você permanecer? O que é que você acha que, tipo, no aspecto da mentalidade, sua postura, sua atitude, que realmente foi diferencial para você no ano de 2022? Então, eu acho que quando a gente se enxerga exercendo alguma coisa no nosso futuro, eu acho que a gente tem que correr literalmente atrás do que a gente de verdade quer e tem que persistir naquilo. Eu sempre tive um apoio muito bom da minha família, dos meus amigos, que com certeza isso foi fundamental para mim, fundamental de verdade. Eles sempre estiveram ao meu lado, me apoiando, e eu colocava pressão em mim, mas eles não colocavam. Eles sempre falavam, não, tudo tem seu tempo, confia no processo, que, que é uma
Tem até uma frase que mexeu bastante comigo durante esse tempo, que foi: quem não está preparado para viver o processo não merece viver o propósito. E é uma parada que eu ficava sempre muito na minha cabeça, que querendo ou não, tudo é parte do processo e eu acreditava muito que ia dar certo, muito, mesmo com todas as dificuldades, com sempre tendo altos e baixos, né? Porque, sendo sincero, não é um ambiente saudável, mentalmente, um ambiente de pré-vestibular, não é algo que faz bem para a sua saúde mental. E eu sempre, não mais recente, né? Agora, eu estava tentando também conciliar com a academia, essas paradas, para poder desestressar um pouco, porque, querendo ou não, era uma parada que acaba mexendo muito com a sua saúde mental, que acabou me deixando um pouco mal mentalmente esses 3 anos, né? Porque eu acho que é algo inevitável você ter uma saúde mental incrível, você passar. Eu acho que é um bagulho um pouco utópico conseguir conciliar isso tudo, mas eu acho que é algo que faz parte. Eu acho que a gente tem que sempre perseverar pelo que a gente quer, pelos nossos objetivos, que eu acredito que em algum momento a gente vai alcançar. Eu acho que esse lance da gente desistir, eu tem até um negócio no Google que é tipo um cara que tá minerando, aí quando ele tá perto de alcançar a parada, ele desiste. Então, tipo, eu sempre pensei nisso, não, tô perto de alcançar, tal, vou continuar, vou continuar. E nesse terceiro ano de estudo agora, mesmo não sendo o foco aqui da conversa, eu me aproximei muito de Deus e foi uma parada que me ajudou muito. Eu comecei a sentir muita paz durante os momentos que eu estava precisando e eu tenho certeza que isso foi fundamental, porque meu pai sempre falava que eu precisava desse lado espiritual também para conseguir alcançar meus objetivos. E foi um ano que eu me aproximei muito de Deus e graças a Deus no final deu tudo certo. Que massa, velho. Tipo assim, eu achei muito legal isso que você falou, porque inevitavelmente, eu acho que é impossível uma pessoa que passa 3 anos estudando pro Enem ficar sem cicatrizes mentalmente falando, velho. Porque é um processo realmente doloroso, né, velho? De certa forma, eu acho interessante porque é, você vai ter agora 6 anos aí estudando o curso dos seus sonhos, né? Mas isso acaba também sendo uma constante na nossa vida, né? A necessidade de a gente se cuidar, porque a gente acaba querendo se dedicar muito aos estudos, isso é importante, é fundamental, a gente às vezes vai precisar realmente ir além de nossas próprias forças, isso às vezes é necessário, mas você precisa também saber a hora de você dar uma segurada, a hora de você precisar dosar um pouco mais. Então você trouxe a questão do apoio da família, então muitas vezes a pessoa que não tem esse mesmo apoio, ela precisa ter outras formas de se apegar, seja você trouxe a parte espiritual, Sim. pode ser também em boas amizades, pode ser realmente a terapia, pode ser a atividade física, mas alguma coisa que possa fazer você se manter de pé. E eu acho que é legal a gente sempre lembrar, como é que eu posso dizer? Porque, tipo assim, não, eu falo muito sobre isso e acredito muito sobre a importância desse pensamento, de ter essa mentalidade. Hoje tanto que em 2023, né, eu incluí algumas sessões novas lá no curso, dentre elas uma para falar um pouco sobre essa parte do aluno, sobre o cuidado dele mesmo. Por quê? No final do ano passado, não sei se você lembra, eu rodei uma pesquisa com os alunos para perguntar sobre o que tinha achado das aulas, do material do exercício, do grupo de dúvidas, tal, para ver aquilo que a mais dos alunos e aquilo que não foi tão útil, sabe? Lembra dessa pesquisa? Pronto. Então, a principal dificuldade dos alunos é em relação à aprovação, em relação à química. Você consegue imaginar qual foi a resposta que eu mais recebi sobre o que mais foi difícil para eles? Em relação à química, Em relação ao processo como um todo. eu acho que essa parte mesmo da saúde mental, né? Com certeza. Pois é. Então, eu tinha expectativa que ela ia falar assim, pô, professor, estequiometria não entra na minha cabeça, pô, não dá, porque... Mas o que eu vi foi, às vezes, a falta de apoio, às vezes professor, tipo, eu tô surtando, tipo, a saúde mental, não tô preparado. Então, eu comecei a falar um pouco mais sobre isso. Isso é uma parada assim, tipo, cientificamente falando, faz diferença se sua postura em sala de aula é uma postura de quem acredita que vai aprender, ou uma postura de alguém que acha que, poxa, não vai dar certo isso aqui. E, tipo, fala sobre isso ao mesmo tempo que uma faca de dois gumes, porque, por outro lado, eu preciso falar para os alunos com sinceridade que alguns daqueles alunos que vão assistir a minha aula não vão ser aprovados naquele ano. E até existe uma coisa meio mística, assim, no aluno tá no vestibulando, que ele só quer falar coisa positiva, né? Ele não quer nem cogitar a possibilidade de fazer mais aluno de cursinho.
Mas isso é uma realidade. Tipo assim, eu seria muito injusto se eu olhasse para o aluno hoje que está no primeiro ano de cursinho, no terceiro ano, e falasse, não, você vai passar, acredite, ponto final. Não. Você tem que acreditar que você vai passar, mas que talvez para você seja um processo mais longo, pode ser um processo mais curto. Mas eu realmente sou daqueles que defendem, assim como você está falando, que esse é um processo que, com o método certo, conciliando com esforço, o resultado vem. Então, eu acho que pensar sobre isso, rever um pouco, é muito importante. E também lembrar que é normal você, às vezes, esquecer daquilo que você defende. Como assim? Como eu posso dizer? Talvez isso que você está me falando que você pensa, você até já pensasse lá atrás, tipo, não, eu vou passar um dia. Mas quando você vê a nota 800 na redação, você fica, poxa, velho. É difícil você lidar com aquilo nas primeiras horas, nos primeiros dias. Então, eu acho também que é interessante a gente saber lidar com isso. Lidar com os dias de procrastinação, lidar com os dias de pouca produtividade, lidar com aquele simulado que você vai mal, que você piora em relação ao simulado anterior. Então, lembrar que o processo, ele é uma coisa mais uma maratona do que 100 metros rasos. Mas chegando já na parte, já encaminhando para o final dessa história, eu queria saber como foi para você, assim, fez o SISU, colocou lá, fez sua inscrição, como foi a expectativa, como foi a reação quando você viu que foi aprovado, o que você pensou na hora, como é que você se sentiu quando você viu seu nome ali na lista? Então, falando rapidinho sobre essa parte da saúde mental e sobre procrastinar. Eu acho que querendo ou não, tem dias que você não está 100% para estudar, que isso é completamente normal. E eu acho que também você não pode forçar algo que seu corpo não está respondendo. Eu acho que procrastinar também não pode ser uma rotina, mas eu acho tudo bem você tirar um dia que você não está rendendo para você relaxar, para você, sei lá, sair, ir ao shopping, fazer outras coisas, porque querendo ou não é uma parada que vai te dar frutos no futuro. Porque Aham. eu acho que eu não sou aquele que acredita que você tem que ir além do seu limite. Não, para mim, se você está num momento que você já está muito esgotado, para mim você tem que parar, você tem que fazer outra coisa e depois você volta. Porque não adianta você ficar aqui sentado estudando e você não está absorvendo nada, você só está se cansando. Mas falando agora sobre o processo do SISU, esse ano foi um processo muito difícil, porque foram 8 parciais de SISU, que nunca tinha sido assim, né? Tinham sido, acho que 4 no máximo. Enfim, Caraca. foram 8 parciais. E, um momento totalmente tenso. Como eu falei, eu sempre tive apoio dos meus pais. E eu estava no acampamento durante esse tempo. E sempre, quando dava meia-noite ali, 1 hora da manhã, eu ia com meus pais, olhava, aí falava, não, estou em tal posição, não, estou nessa. Ia mudando também, que é importante você conhecer o SISU. Até teve uma professora que me ajudou muito, que foi a Sabrina Oliveira, a Sassá, do VEMED. Ah, tá. Top. Pô, ela fala muito Você sobre fez a essa mentoria parte dela, mental. foi? Não, eu não fiz a mentoria, porque quando eu descobri ela já estava mais para metade do ano, Ah, aí eu achei que não ia ah, valer a pena. Mas eu sempre acompanhava os conteúdos dela e ela fez várias lives durante esse processo de SISU pela manhã. Eu top. acompanhei todas as lives, sempre perturbando ela, mandando mensagem. Massa. E, ela me ajudou muito nesse processo também. E, justamente, eu acho que um dia antes do SISU começar, eu acho que eu não tinha falado, mas eu tive uma crise de ansiedade muito forte, que eu acabei indo parar no hospital, aqui perto de casa. Caraca, velho. Sim, eu fiquei desesperado, porque eu não sabia o que era. Foi a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade assim. Você sentiu E, o que exatamente? eu senti meu corpo tremendo muito. Começou pelos olhos, aí do lado do meu rosto tremendo. Senti minha mão formigar, minha perna. Senti falta de ar. Uma sensação muito ruim. Aí quando eu cheguei lá, a médica me tranquilizou, tal, falou desse processo todo. Conversei com ela, querendo ou não, me acalmou mais um pouco. Só que é pra gente ver, né, o quanto isso mexe com a gente, o quanto isso afeta a gente, porque querendo ou não, o nosso futuro que está em jogo. E esse processo do SISU foi um processo muito, muito complicado, porque envolve nervosismo, envolve diversas coisas. Durante as 8 parciais, eu estava dentro da nota de corte, nas 25 vagas, que era para um SISAL, que eu estava acompanhando as 25 vagas, e eu estava dentro, nas 8 parciais. E no resultado final eu fiquei fora, fiquei muito decepcionado. Caraca, velho, que
Que sacanagem. Que parece que meu mundo caiu e eu, pô, não tava acreditando, mas meu pai também sempre Para ver se eu entendi certo, para explicar para a galera, passa porque, no caso, cada dia o SISU ele vai atualizando. Antes atualizava só uma vez no dia. Dessa vez ele fez 8 atualizações, ele mostrava como é que estava a sua nota, é isso? isso. Ele mostrava a sua nota e a posição, e você podia A colocar posição duas que você opções. estava. Isso. Beleza. Aí, Você estava desde até a última passear e depois saiu. loucura, fiquei muito bolado. Tipo, se eu não me engano, na primeira parcial eu tava em 11º. Então, pra tu ver, eu saí de 11º e fechei em 28º. Caraca, você via cada parcial, você viu lá a sua nota, você vai descendo uma posição de cada vez. Só que teve uma que eu fui pra 20º e depois voltei pra 17º. Eu falei, não, então tá tranquilo. A tendência agora. Aí na última eu fiquei fora e, pô, muito mal, muito. Achava que ia ter que estudar tudo de novo. Tanto que eu tinha falado com você, né? Tinha comentado até sobre as faculdades da Bahia com você antes, do SISU. Te perguntava o que você achava das faculdades que tinha na Bahia. Também era uma opção para mim, mas eu acabei indo para Alagoas, para Maceió. E durante esse processo todo, foi um momento de muito estresse, porque eu também estava vendo outros processos seletivos também que existem após o SISU. E foi um momento de muito estresse para mim. Eu lembro que no dia que eu vi o resultado da lista de espera, eu estava aqui no quarto com meus pais. Eu estava super estressado. E aí eu entrei no site da Uncisal, né? Porque a gente precisa escolher para qual lista de espera que a gente vai querer. E eu acabei escolhendo a da Uncisal. E a minha outra opção tinha sido a Universidade de Pernambuco. Eu tinha ficado em quinto de 3 vagas. Aí eu achei que tinha mais chance da Uncisal, justamente por ter mais vagas. Aí eu acabei escolhendo a Uncisal para a lista de espera, com base nos anos anteriores também, que eu vi que tinha rodado 3 alunos nos anos anteriores. E graças a Deus, nesse ano, quando eu entrei, tinha 3 desistências e eu consegui entrar e pô, fiquei muito feliz. E Parece aí, que como foi quando você viu seu nome lá, deixa de espera aprovado? pô, tirei um peso absurdo das minhas costas. Foi uma sensação indescritível. Eu acho que eu falo pra mim que eu acho que a ficha não cai até hoje. Só vai cair quando eu chegar em Maceió mesmo, quando eu entrar na faculdade. Porque a gente estuda tanto para isso, para esperar esse momento, e a gente não tem reação. E foi algo pô, que com certeza eu vou levar pro resto da minha vida, a felicidade da minha família, dos meus amigos. É algo muito que realmente vale a pena você se dedicar para viver esse momento, que é algo único e algo com certeza inesquecível para mim. Cara, e assim, realmente, leva para o resto da vida, velho. Porque, como eu falei, né, certamente obstáculos continuarão vindo, mas eu acho que, assim, a gente vai colecionando essas conquistas, essas memórias de nossas superações, as coisas, nossos sonhos que se cumpriram, que se concretizaram. E isso, eu quero que você lembre disso, velho, porque realmente, lá na frente, quando você se sentir mais uma vez numa situação semelhante que você esteve nessa crise de ansiedade aí, pré-SISU, eu acho que quando você lembra disso, isso realmente vai te dar força, pelo menos assim comigo. Sempre que eu estou num momento de muita dificuldade, assim, precisando muito de alguma resposta, lembrar dessas vitórias passadas, isso me dá uma força muito, muito grande, velho. Com Então, certeza. eu quero te parabenizar aí pra caramba, Renan. Parabéns mesmo, porque foi um ano de 2022 que eu tive contigo. Eu pude ver essa dedicação em assim, tipo, lembro de você em todas as aulas ao vivo, lembro de você mandando dúvidas em todos os assuntos, lembro de seu desempenho em todos os simulados. Então, você sempre foi um cara constante pra caramba. E sua hora era essa da aprovação e graças a Deus que chegou. Eu espero que você seja muito feliz, não só como futuro médico, mas também em Alagoas, que você possa curtir bastante esse Nordeste aí, que é muito bonito, tem muita gente legal. E eu queria pedir para você, de repente, deixar um recadinho aí, né, para quem vai ter alguns amigos seus aí que passaram pela live, alguns alunos meus também que já passaram por aqui, eu vou ver a gravação. Então, eu queria saber, assim, o que é que você daria, assim, tipo de conselho, de uma forma bem breve, para uma pessoa que quer fazer medicina e que já tentou uma vez, já tentou 2 vezes, sabe como o processo é difícil. O que é que você queria dizer para essa pessoa? Então, é o que eu falei, tem que confiar no processo, confiar na sua evolução, porque a gente sabe o quanto medicina é um curso concorrido, o quanto, vamos supor, se eu tivesse errado uma questão, eu estaria fora. A diferença do 28º para o 25º foi de 0,6, ou seja, é algo menos de uma questão a diferença. Então, Cara, é melhor nem pensar nisso, não você surta, mano. é melhor pensar na questão que eu estudei e acertei, né? É, né, pois é.
Mas é isso, é sempre também tentar levar. É muito difícil, né? Mas sempre tentar levar com o máximo de leveza possível, aceitando os seus erros, tentando melhorar sempre, entendendo que como eu falei, que tudo é um processo, que você não vai estar bem todos os dias, que você não precisa dar 100% de você todos os dias, mas que tudo, como você falou, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Vai ter vezes que você não vai estar bem, vai ter vezes que não vai estar rendendo, mas que você tem que traçar um objetivo, como eu falei, micro-objetivos que eu gostava de cumprir, traçar metas para acertos em simulados, questão, e é isso, confiar que você está no caminho certo, que sua hora vai chegar, confiar em Deus também, que querendo ou não, as coisas se alinham, e com certeza as pessoas vão conseguir a aprovação desse curso tão concorrido. Valeu, Rinaldo. Fico muito feliz aí também. Eu fico feliz não só pelo seu resultado, que é uma coisa que pode ter certeza que isso dá esperança, dá alegria para muita gente, para a gente que é professor também. Você falou um pouco sobre a expectativa aí do SISU, do Enem, da nossa parte também ficar uma expectativa enorme também. Então, isso é uma coisa que realmente motiva a gente a continuar o trabalho, a lembrar que a gente está aqui pelos sonhos dos nossos alunos. E desejo a você aí muita felicidade aí nessa caminhada. Valeu por dedicar um pouco do seu tempo aí. Tá aqui falando com a galera. E no mais aí, vai mandando notícias, tá bom? Depois da prova até falava contigo, que você falava, Renan, aí, acertou alguma questão, tal. Eu falei, professor, não vou falar agora, não vou corrigir Como prova é que é? agora. É o que você disse, não vi? Depois da prova do Enem, que você falava para mandar o resultado e tal, eu falava, professor, não vou mandar. É verdade, verdade. Ninguém manda, pô. É Quando porque sair a nota. faz a prova, ninguém quer corrigir a prova. Quando corrige, fica pensando, pô, e se eu mandar isso aqui, se não tiver boa, velho, é sempre assim, eu já tô acostumado já. Eu não corrigi a prova, eu esperei o resultado, e depois que saiu o resultado, que eu fui ver a questão que eu tinha errado, tinha acertado. Eu não conseguia sentar para corrigir, era uma parada que me dava muito nervoso. Mas é isso, obrigado por sempre ter me apoiado durante esse processo, não só nas aulas, né, mas no grupo, no privado, que eu mandava dúvida, você sempre foi solícito, sempre respondia. E eu sou muito grato por todas as pessoas que me ajudaram nesse processo para alcançar essa vaga. E com certeza você foi uma delas, que sempre me apoiou, sempre esteve ali com a gente nas aulas online, nas revisões. E eu acho que perto do Enem a gente tinha umas 3 aulas por semana já. E sempre foi uma loucura, mas graças a Deus deu certo. E quero agradecer mais uma vez pelo apoio que você me deu nesse processo. Pô, cara, obrigado pelas palavras, velho. Valeu mesmo. Espero aí um dia conhecer você pessoalmente. Agora está mais perto, é um dia que eu estiver aí por Marcel, eu vou te mandar uma mensagem. Acho mais tranquilo, né? Mais perto. É verdade. Muito obrigado, viu, Renan? Boa viagem aí você quando estiver indo para lá, tá certo? Semana que vem. Tudo de bom aí. Um grande abração, viu, velho? Valeu, professor. Obrigadão. Obrigado pela Valeu. oportunidade. E aí também mando um abraço aí para todo mundo que acompanhou a live aqui até o final. E é isso aí, a gente se vê por aí, tá? Então, galerinha, um grande abraço. Renan, um grande abraço. A gente se vê por aí, tá bom? Tchau, tchau. Valeu.